Eu acabei de criar esse mapa pra gente, irmãos, para eu poder explicar melhor a carta de Efésios. Eu fiz ele de maneira simples, pode ver. Então eu vou me esforçar aqui para conseguir explicar de uma maneira onde as coisas funcionem melhor. E é uma riqueza isso daqui. Efésios tem os 6 capítulos, e isso daqui vai servir de base para o próximo estudo. Assista primeiro esse, depois você vai acompanhar o link que vai aparecer no final do vídeo, ok? Então vamos lá. Esse vai ser o texto principal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Esse é o tema principal. Só que eu quero montar aqui algo dentro da carta de Efésios, coisas que eu já falei no canal, só que tem coisas aqui que eu não falei ainda no canal. Então, para poder explicar detalhe por detalhe, tem que fazer vídeos à parte. E eu pretendo fazer vídeos da carta de Efésios, capítulo por capítulo. Não só da carta de Efésios, como de outras cartas também. Aí eu consigo explicar todos os detalhes. Como Paulo constrói uma carta ou uma pregação? Eu vou mostrar para vocês como Paulo constrói uma carta que vira uma pregação. Essa carta aqui, ela seria um sermão, uma pregação. E na verdade ela é tão profunda, tão maravilhosa, que ela vira pregações, práticas para a vida, escatológicas, e eu acredito que é para toda a eternidade. Vamos lá, primeiro capítulo, Efésios 1. Eu separei aqui os pontos-chaves. O mistério revelado. Esse ponto aqui, o mistério revelado, você vai ver que Paulo vai falar que é de recapitular céus e terra em Cristo. Recapitular é trazer, convergir outra vez em Cristo. Coisas do céu e da terra. Esse é o ponto 1. Então, já vai ficar bem fácil da gente entender que algo aconteceu tanto no céu como na terra, que coisas, pessoas se descongregaram de Cristo. Ele deixou de ser cabeça de anjos no céu, rebeliões aconteceram no céu, coisas se descongregaram dele, na terra a mesma coisa, homens se descongregaram dele, e aí o Pai já havia criado um plano para fazer recapitular em Cristo todas as coisas, para que Cristo preparasse o mundo para entregar para o Pai. Tudo isso daqui em Efésios 1. Ele está preparando o povo para receber as revelações dos capítulos 3, 4, 5 e 6. E aí você vai ver que vai ter as orações do apóstolo Paulo. As orações dele era para que a igreja entendesse tudo isso daqui. E aí ele já fala que através das orações dele, ele ora para que a gente tenha os olhos do nosso coração iluminados, para que o Pai da glória desse espírito de sabedoria e de revelação, para nós entendermos a grandeza do nosso chamamento, que Deus tem o propósito de recapitular em Cristo todas as coisas, tanto as que há no céu como as que há na terra, e ele já resume um propósito todo, faz uma sinopse de tudo o que ele iria falar. Ele já coloca Cristo como cabeça da igreja, logo no capítulo 1. Isso é difícil de entender, então ele se propõe a explicar isso daqui. No capítulo 2, ele vai falar do mistério das 2 casas de Israel. Esse é o primeiro ponto. Ele já começa a falar disso daqui, né? Ele vai falar da edificação da casa de Deus e das 70 semanas. Embora a expressão as 70 semanas não apareça escrita em Efésios, nós sabemos, através de alguns termos que ele usa no capítulo 2, que ele está falando das 70 semanas. E isso daqui já tem que ter um vídeo à parte para ensinar. E está tudo relacionado, né? Judeus e gentios, fazendo parte das 2 casas de Israel, que vão se unir em um só povo, e isso vai se completar no final das 70 semanas, que aí judeus e gentios unidos formarão esse edifício da casa de Deus, cujo fundamento é Cristo. Então está aqui o capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar do encontro das 2 famílias, e isso é lindo, porque as 2 famílias que ele vai falar é esse daqui, ó. Judeus e gentios, que ele falou no capítulo 2. Quando essas 2 famílias se unirem de fato e se tornarem um só povo, através da transfiguração, da transformação dos corpos, aí essa família da terra
vai se unir com a família do céu. Então é homens se unindo com anjos. Ele fala isso daqui, é tremendo. Então Deus primeiro une judeus e gentios e gentios unidos vão se unir com os anjos. Toda a família do céu. Quando eu falo anjos, eu não estou falando só de uma classe de criação. Eu estou usando o mesmo sentido da palavra, malak, ou ângelos no grego, que é um ofício. Os 4 querubins são anjos, porque eles são mensageiros. Eles trazem mensagem para a terra. Está lá em Apocalipse. Por isso que eles são anjos. Só que a categoria deles é de querubins. Tem os 4 serafins, tem os 24 anciãos, que são anjos também. Tem os arcanjos, porque eles são mensageiros, e tem os anjos. Tem várias hierarquias, tudo é classificado como anjo. O próprio Senhor Jesus é chamado de anjo. Então, toda família que toma o nome do Senhor na terra vai se encontrar com toda a família que toma o nome do Senhor nos céus. Isso é maravilhoso. E isso tem que ser o nosso desejo, fazer parte das nossas orações. Isso está no capítulo 3. E depois você vai ver que ele vai usar alguma expressão ali que vai dar o sentido para a Nova Jerusalém. Paulo foi arrebatado até a Nova Jerusalém. E aí eu coloquei de vermelho aqui as orações de Daniel. Não tem como explicar tudo agora, tá? Eu só estou pontuando para vocês. Efésios 4, ele vai falar de paz entre judeus e gentios. Logo nos primeiros versos, são esses dois que têm que ter a paz. Há um só Deus, um só Pai de todos, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, não é? Tudo isso é referente a judeus e gentios, que ele havia falado no capítulo 2. E aí ele vai falar dos 5 ministérios que Satanás ataca. Ele não vai usar essa expressão aqui, mas vai deixar subentendido para a gente. Esses 5 ministérios vão aparecer em Efésios 4. E vai falar do novo homem, que faz parte desses 5 ministérios. E esse novo homem, essa expressão, vai aparecer em Efésios 2, verso 15, em Efésios 4, verso 24, e em Colossenses 3, 10, e uma nova expressão vai surgir. Novo homem vai aparecer nesses 3 capítulos, e uma nova expressão vai surgir, que é a expressão pleno conhecimento do Senhor. Aqui já tem um vídeo à parte, e é um grande vídeo, um grande estudo. Em Efésios 5, ele vai falar que esses homens, alguns deles vão ser postos nesses 5 ministérios, alguns vão fazer parte de um só, outros vão fazer parte de 2, e tem homens que vão fazer parte dos 5 ministérios e se tornarão episcopos. E aí, esses homens, eles têm que ser luz sobre as trevas. E Paulo também vai falar de um grande mistério em Efésios 5, que eu não vou nem falar aqui agora. Efésios 6, ele vai falar de honrar pai e mãe, e tem a ver, esse honrar pai e mãe tem a ver com esse grande mistério. Ele não está falando apenas de um pai e uma mãe literal na terra, nosso pai e da nossa mãe. Temos que honrar, é claro, mas nem todos têm pai, nem todos têm mãe. Mas quando você entra para a família de Deus, você tem um pai e uma mãe espiritual. É um assunto espiritual. Assim como a igreja, homens, crianças, anciãos, são chamados de esposa. Aí em Efésios 6 nós vamos ter a guerreira e os soldados. É espetacular esse assunto, né? A guerreira e os soldados. Não vai aparecer essa expressão aqui, a guerreira, mas os soldados também não vai aparecer. Mas quando Paulo fala da armadura de Deus, nós podemos ver uma esposa, já que ele falou aqui também, né? Muita coisa para escrever, eu escrevi só o básico, que é profundo também. Aqui em Efésios 5 ele fala de Cristo e a igreja, um marido e uma mulher, uma esposa, que são homens que se tornam soldados, mas todos esses soldados podem ser representados em uma esposa, que é uma guerreira. Ele vai falar disso aqui. Agora, quando você faz a conexão de tudo isso daqui, você vai ver que em Efésios 1, Paulo introduziu a revelação, falando que Deus tem mistérios para serem revelados e que por isso ele orava. As orações de Paulo está aqui, deve estar em outro ponto da carta também. Paulo orava para que nós tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação
tendo os olhos do nosso coração iluminados, para que a gente pudesse entender o propósito. Faz uma síntese e ele vai explicar. E aí você vai ver que homens que estavam mortos de ofensas e pecados, agora vão ter os olhos do coração iluminados, vão praticamente ter uma vida de ressurreição na terra, ainda mesmo dos corpos serem transformados. Nós já podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro e da ressurreição e entender o mistério das duas casas e trabalhar para que esse mistério chegue na mente de judeus e gentios, para formar a edificação da casa de Deus e para a gente seguir a linha do tempo das 70 semanas, porque é no final de tudo isso que todo esse propósito se cumpre. E aí ele vai falar que esses homens que estavam mortos de ofensas e pecados e que foram iluminados, agora formam uma família na terra, mas que também tem uma família no céu. E ele não fala assim com todas essas palavras, mas fica subentendido que nós vamos nos encontrar. Toda família que toma o nome do Senhor na terra vai se encontrar com toda família que toma o nome do Senhor Jesus nos céus. E aí o literal e o espiritual vão se fundir, vão se casar e todos nós vamos formar uma família eterna. E aqui eu lembro das orações de Daniel, em Efésios 3. Tá vendo? Tá seguindo? Agora esses homens que estavam mortos de ofensas e pecados, agora eles recebem ministérios. Deus pega alguns desses homens e dá presentes, como presentes para a igreja. E esses 5 ministérios é primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ministérios que vão receber do Senhor a iluminação e a missão para ensinar tudo isso daqui para a igreja. E aí, conforme o desejo vai nascendo no coração das pessoas, Deus vai chamando essas pessoas para fazerem parte desses 5 ministérios para eles cumprirem o propósito do Senhor. E aí nós temos que ser luz. E aí Satanás vai atacar esse ministério. Ele vai atacar esses homens, principalmente. Porque Satanás não quer esses homens ensinando as grandezas de Deus para os homens, para as nações serem benditas. Esses homens que faziam parte do velho homem se tornarão um novo homem em busca do pleno conhecimento do Senhor. Efésios 4. Aí em Efésios 5, você vai ver que Paulo fala que nós temos que ser seus imitadores. Ele fala um monte de coisa, né? Mas o que mais destacou para mim, o ponto mais forte é que nós temos que ser luz sobre as trevas. E aí ele vai falar de um grande mistério de Deus. Pega a sequência, olha só o que Deus está construindo. Você estava morto em ofensas e pecados. Deus ele vai te iluminando, vai te passando por todas essas etapas, te faz uma esposa para ser apresentada para Cristo, mas antes disso, embora ele tenha falado depois, antes disso, nós temos que nos tornar guerreiros, soldados, vestir toda a armadura de Deus para um combate final. Eu sei que isso pode ser aplicado na nossa vida cotidiana, mas sempre nós temos que levar para o lado profético e escatológico, e esses soldados têm que estar com toda a armadura de Deus no dia mau, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. E depois que esses soldados estiverem firmes e tiverem vencido tudo, vão permanecer inabaláveis, e aí eles vão despir as vestes de soldados para colocar as vestes nupciais. Tá certo, irmãos? Então tá aqui, expliquei para vocês esse mapa. Deixe os seus comentários. Vai aparecer aí na tela final o link da continuação do estudo, e aí a gente estuda. Esse mapa aqui, você pode usar ele para os seus estudos. Pode servir de mapa para vocês. Eu vou deixar o print dele na comunidade do canal. Tá? Deus abençoe. Fiquem todos na paz.